comissão especial busca acordo para votar relatório sobre a proposta de emenda constitucional que muda o rito de tramitação das medidas provisórias. A votação do parecer do relator, deputado Leonardo Pisciani, está marcada para daqui a pouco, às 2h da tarde. As maiores divergências se referem ao prazo para análise das medidas provisórias no Congresso e o quórum necessário para tirar uma MP do topo da pauta do plenário. Destaques à proposta podem ser apresentados até o início da votação do relatório, previsto para as 3h da tarde. Relatório do Banco Mundial, divulgado ontem, mostra que o Brasil foi o país que mais desmatou no mundo no período entre os anos 2000 e 2005. De acordo com o BIRD, o ritmo do desmatamento no Brasil seria de 31 mil quilômetros quadrados de floresta por ano. O segundo colocado, a Indonésia, estaria derrubando pouco mais de 18 mil quilômetros quadrados de madeira anualmente. Hoje, aqui na Câmara, uma reunião conjunta das comissões de Agricultura, Meio Ambiente e Amazônia discutiram as causas do desmatamento na região amazônica e as ações de combate promovidas pelo governo. Voltamos agora ao corredor das comissões com a repórter Cassiana Tormin. Cassiana, qual a reação do governo sobre os números apresentados pelo Banco Mundial? Bom, Fabiana, os dados são tão graves que foram convidados à Câmara os ministros da Agricultura, Reinhold Stefanes, e do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, que tem posições diferentes sobre o desmatamento na Amazônia. Além deles, também compareceram representantes de entidades como CONTAG, CNA, INCRA e IBAMA. Quem participou da audiência e está conosco aqui participando agora do Bastidores é o deputado Marcelo Serafim, do PSB do Amazonas. Deputado, afinal de contas, o que os ministérios, de que forma prestaram contas das ações de combate ao desmatamento? Veja bem, o Ministério do Meio Ambiente tem um amplo trabalho dentro da área do desmatamento e na audiência pública de hoje, com toda certeza, toda a bancada da Amazônia ficou bastante tranquila com o que viu. A ministra Marina tem total domínio de tudo que está acontecendo e, embora os números do desmatamento esse ano tenham sido um pouquinho maiores do que no ano passado, isso ainda representa muito pouco do que era desmatado em meados de 2002, 2003 e 2004. Agora, obviamente, que nós temos uma pressão muito grande da agricultura e da pecuária entrando dentro da Amazônia e nós, parlamentares da Amazônia, temos que começar a defender teses dentro da Câmara dos Deputados para que essas teses possam levar desenvolvimento para dentro da região sem que haja necessidade de se fazer o desmatamento. De volta agora ao Salão Verde com o repórter Fabrício Rocha. Fabrício, o governo conseguiu explicar o que está sendo feito para frear o ritmo da devastação na Amazônia? Apenas parcialmente, Fabiana, pelo menos na ótica da oposição, que diz que não ficou tão tranquila assim com o que viu. Foram destacadas as ações punitivas que vêm sendo tomadas contra o desmatamento por parte do governo, mas para alguns deputados a falta de integração entre as políticas de governo acabam fazendo com que não haja uma opção de desenvolvimento na Amazônia, o que acaba incentivando o desmatamento por falta de opção econômica. O deputado Lira Maia, do Democratas do Pará, está aqui com a gente e ele é um dos que tem essa opinião. Para ele é importante lembrar que no meio das árvores existe gente que precisa trabalhar e se sustentar. Deputado Maia, como se poderia então fazer uma opção de desenvolvimento sustentável na Amazônia que fosse mais interessante do que o desmatamento e que fosse capaz de atrair todos os moradores da região? Veja bem, o que precisa fazer de fato é definir o que nós queremos para a Amazônia. Na Amazônia nós não podemos considerar que ela está intacta e as políticas do governo estejam considerando isso. Tem que ver uma questão histórica, recentemente, há 20 anos atrás, a política de desenvolvimento da Amazônia pelo governo era demandada no sentido de derrubar 50%. O produtor que não derrubasse não teria terra. Hoje é apenas 20%. E o governo hoje corre atrás desse prejuízo. Quem vai pagar a conta? Então, o que nós achamos é que, de fato, nós temos que definir um rumo. O que nós queremos para a Amazônia? Vamos fazer um zoneamento econômico e ecológico, considerar que na Amazônia vive 23 milhões de brasileiros que foram atraídos, grande parte deles para lá, que precisam comer, tem que viver com dignidade. Então, definir isso e que o combate ao desmatamento seja apenas um item desse processo. Porque não pode, primeiro, acabar com o desmatamento, ou seja, quem está na Amazônia deixa de produzir, causa o desemprego. Nós temos agora em Tailândia, no Pará, para você ter ideia, 9 mil desempregados por conta dessa operação pirotécnica, eu repito, que o governo federal faz no meu estado do Pará. Enfim, acho que nós temos que desenvolver a Amazônia
em cima dos conhecimentos científicos. Eu não acredito em desenvolvimento sustentável sem levar em consideração a ciência, e a partir daí, sem muita pressa, sem pirotecnia, sem querer achar que é o dono da verdade, montar uma política e realmente uma política de desenvolvimento. É fácil, por exemplo, o Amazonas, que é o estado do meu amigo Marcelo Serafim, é o que menos desmatou até hoje, mas lá tem uma zona franca de Manaus, ou seja, tem uma atividade econômica para a população. Eu, inclusive, sugeri que o governo crie por medida provisória a zona franca em cada estado da Amazônia, que com certeza vai diminuir o desmatamento. E por último dizer que não precisa se derrubar nenhuma árvore na Amazônia para que a gente tenha um grande celeiro na área de produção. Basta que o governo não atrapalhe e libere as áreas antropizadas para produzir. E aí nós fechamos totalmente as áreas intactas para preservar. Eu quero concordar com o deputado Lira Maia em partes. O governo do presidente Lula é um governo altamente comprometido com a região amazônica. Foi graças ao governo do presidente Lula, por exemplo, que a Zona Franca de Manaus foi prorrogada. E foi a prorrogação da Zona Franca de Manaus que fez com que a floresta amazônica continuasse de pé. O governo Fernando Henrique Cardoso teve a oportunidade de fazer isso durante 8 anos. Enganou o povo amazonense durante esses 8 anos e não prorrogou a Zona Franca. O presidente Lula fez a prorrogação e hoje já gera mais de 110 mil empregos só dentro do polo industrial de Manaus. Obviamente que a Zona Franca de Manaus é o grande polo de desenvolvimento da região. Ela é a grande responsável por nós termos a preservação que nós temos. Agora, é bom lembrar as palavras do ministro da Agricultura, que disse que não é necessário derrubar mais nenhuma árvore para que nós possamos ter a produção de grãos, agricultura, pecuária farta e abundante no nosso país. Nós queremos o desenvolvimento sim, mas nós queremos a preservação do meio ambiente. Não podemos fazer com que a política econômica adotada no governo Fernando Henrique, no governo Collor, no governo Itamar e no governo Sarney, sejam continuadas no governo Lula. O governo Lula tem sim que trabalhar coibindo e punindo aquelas pessoas que porventura estejam fazendo mal à floresta amazônica. É bom salientar que temos que levar em consideração que hoje já moram 23 milhões de brasileiros dentro da Amazônia e esses 23 milhões de brasileiros precisam sim de formas de subsistência, de formas de sustentar a sua família. Agora, cabe ao governo federal, cabe a mim, que sou deputado federal do Amazonas, um estado altamente beneficiado pelo governo federal, e a todos os demais deputados da região, que nós possamos, junto com o governo, discutirmos alternativas de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico dentro da região amazônica, que não seja pela linha do desmatamento, que não seja pela linha forçada da agricultura e da pecuária. Eu quero concordar em parte, sim, com o deputado Lira Maia, meu amigo e meu irmão, vizinho do estado do Pará. Agora nós temos que fazer justiça ao governo do presidente Lula, que conseguiu reduzir drasticamente os números do desmatamento. Os números dos desmatamentos chegaram a quase 30 mil quilômetros quadrados. E hoje, no ano de 2006, 2007, esses números já caíram para praticamente 11 mil, levando a 1991, que foi o ano que teve esse grau de desmatamento. Eu quero parabenizar o deputado Marcelo Serafim por ter lá no Amazonas uma Zona Franca de Manaus. Se tivesse no Pará também, eu estaria aqui defendendo o que ele está defendendo. Eu não estou aqui discutindo política de governo, estou discutindo política de Estado. Acho que o Estado brasileiro tem que se preocupar com os homens e mulheres que estão na Amazônia. E que as atitudes do atual governo não vá simplesmente acabar com o desmatamento, que não acabe também com o povo que está lá, que precisa comer, precisa desenvolver, precisa trabalhar. Então tem que haver uma conciliação, e eu faço a pergunta: o que nós queremos para a Amazônia? E a qualquer custo? E quem vai pagar a conta? É um debate longo, gostoso de se fazer, e só nós, homens da Amazônia, que temos essa sensibilidade de fato para procurar este caminho. Muito obrigada, então, deputados Lira Maia e Marcelo Serafim. O Bastidores de hoje fica por aqui. Não se esqueça, estaremos de volta amanhã às 1h30 da tarde. Em Brasília são 2 horas. Uma boa tarde. Até amanhã. Você fica agora acompanhando a sessão do plenário da Câmara ao vivo.